Nós te louvamos, Senhor. Amém? Lucas 10, no versículo 38 até o 42. Diz assim a palavra: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e que certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma outra tradução diz aqui, eu quero ler rapidinho só um último versículo aqui, ó. Lucas 10 ainda, que diz assim, ó: que Marta estava inquieta, distraída com os muitos afazeres. Então, irmãos, a palavra hoje que eu gostaria que nós guardássemos aqui, nessa mensagem hoje, algo central que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre distração. E o nosso texto base vai ser utilizado em Lucas 10, e nós vamos compartilhar principalmente sobre isso, trazendo como exemplo, como pano de fundo aqui, essas duas pessoas, Marta e Maria. E se a gente perceber, irmão, aqui, são duas pessoas, moravam na mesma casa, e no momento em que isso aconteceu, em que foi narrado e foi escrito aqui na palavra, as duas estavam no mesmo ambiente, na mesma situação, diante das mesmas pessoas, diante de Jesus e possivelmente dos discípulos também que poderiam estar ali com ele. No entanto, o que a gente percebe? A gente percebe que as duas, mesmo que estando em um mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, diante das mesmas circunstâncias, elas apresentam comportamentos diferentes. A gente consegue ver o comportamento de Marta de uma forma e a gente consegue ver o de Maria de uma forma completamente diferente. E Marta, ela estava ali ocupada e distraída com aqueles afazeres, distraída com aquela situação que ela estava limpando, arrumando a casa. E não satisfeita com isso, né, porque ela viu Maria possivelmente prostrada ali aos pés de Jesus, não satisfeita, ela pega e diz ainda: Jesus, por que ela não me ajuda? Ela está aí, você, né, fala para ela alguma coisa para que ela venha me ajudar. E o que Jesus fala? Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada, distraída com tantos afazeres, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas. Maria escolheu naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, estar aos pés de Cristo, ouvindo a palavra dele, ouvindo aquilo que ele ensinava. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o comportamento dessas duas pessoas, trazendo aqui uma de cada vez. Amém? Para a gente analisar, para a gente conversar e para a gente refletir um pouco, trazendo isso também para as nossas vidas, trazendo isso também para o nosso comportamento e como nós caminhamos na nossa vida com Jesus. E vamos falar então primeiro de Marta, o comportamento dela e como que ela se portava ali. Irmãos, se a gente for pensar bem, ela estava no mesmo ambiente que Maria, e ela teve um outro comportamento, e cara, se a gente for pensar bem, era o próprio Jesus que estava ali, o próprio Deus estava ali, o Messias, aquele que eles aguardavam, aquele que os judeus por anos aguardavam a vinda dele, ele estava ali diante deles no recinto. E ela teve uma outra visão daquele ambiente, ela teve uma outra visão do que estava acontecendo ali e se preocupou com os afazeres. Irmãos, vamos pensar junto, é muito difícil Marta não saber que aquela pessoa que estava ali era o próprio Jesus. Imagine diante daquela situação toda que estava acontecendo em Jerusalém, que estava acontecendo em Israel, tudo aquilo que Jesus fazia, cara, multidões seguiam ele. Era impossível você não saber quem era ele. Era impossível não ter ouvido falar dele. Eu estava preparando a palavra e a gente leu esse texto aqui, no capítulo 10. Eu fui voltando alguns capítulos ali, né? Capítulo 8, 9 e tal. Eu fui voltando para ver as coisas que Jesus já tinha realizado. Irmãos, no meio de alguns capítulos ali, eu percebi que até o próprio Herodes queria conhecer Jesus porque ele estava ouvindo tanto falar dele.
Então era impossível Marta não ter ouvido falar de Jesus, era impossível. E mesmo assim, ela não escolheu estar ali aos pés dele. Ela não escolheu naquele momento ter um tempo de contemplação com o Mestre, com o próprio Jesus. Ela não escolheu naquele momento ouvir ele ensinar, que era o que ele estava fazendo. Ela estava, na verdade, distraída com os afazeres e não deu a devida importância para Jesus que estava ali com eles. Irmãos, as distrações, que é aquilo que a gente vai falar isso é uma luta constante, todos os dias, até que Jesus venha na vida do crente. Nós vamos lutar contra as distrações todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Mas uma coisa que é importante para a gente é que a gente possa, antes de lutar contra as distrações, é discernir quando algo é realmente, de fato, uma distração. Quando algo realmente tira o foco dos nossos olhos e impede que nós estejamos 100% concentrados na presença de Jesus. Por isso que eu falei aqui antes, que a gente ia falar sobre isso, sobre a presença, e de fato, irmão, a presença é algo muito importante, é aquilo que é mais importante. E muitas vezes essa presença nos tirando o foco dos olhos de Jesus, nos desfoca também daquilo que é o verdadeiro propósito, daquilo que nós fomos chamados para fazer, irmão. Irmão, não se engane, todos nós, como filhos, temos uma missão, um propósito nessa terra, amém? Eu não creio, irmãos, na verdade eu tenho certeza, irmãos, nós não viemos a esse mundo, eu vou viver só por viver e pronto. Não, irmãos, eu creio sim que nós temos uma missão. Eu não estou falando que todo mundo vai pregar a palavra, que todo mundo vai tocar um instrumento, vai ministrar uma canção. Não, irmãos, dentro de cada contexto em que nós estamos inseridos, nós temos a missão sim, de com as nossas vidas, com palavras, com aquilo que nós somos, pregar o evangelho de Cristo a toda criatura, até que Ele venha. Porque a palavra, ela nos instrui a isso. A palavra ela diz: ide e fazei discípulos, pregai o evangelho. Mateus 24:14 diz: pregai o evangelho a todas as nações. E nós todos temos uma missão, nós todos estamos inseridos dessa missão. Mas, irmão, se algo nos distrai, nos desfoca, tira os nossos olhos da presença do Senhor, e nós ficamos apenas atarefados ali com as distrações, nós acabamos também nos desviando daquilo que seria o propósito, para aquilo que realmente nós fomos chamados, irmãos. E eu gostaria de falar aqui com vocês sobre algumas coisas que nos distraem. Trazendo para o nosso contexto atual, 2019, todo mundo sabe, irmão, a gente sempre fala isso aqui, o que distrai muito as nossas vidas é a tecnologia, não tem como. Hoje em dia é muito difícil você sair por aí, você não vê um cara com o celular na mão, um cara com alguma coisa eletrônica ali, mexendo e horas naquele negócio. Isso é algo simples, eu nem vou gastar muito tempo com isso, porque isso a gente escuta todo dia, eu creio que isso todo mundo já sabe, que isso é uma distração de fato. Mas eu quero falar de algumas coisas aqui com vocês que muitas vezes acaba se tornando uma distração, o que não deveria ser uma distração. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus agora, Mateus capítulo 14. Versículo 22. Eu gostaria de usar esse texto para trazer um exemplo de quando circunstâncias nos distraem. Então, Mateus 14, versículo 22 até o 34, diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente, Jesus lhes disse:
tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. E então os que estavam no barco adoravam-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Até aí, irmão. Então aqui é um exemplo bem clássico, todo mundo conhece, eu acredito, né? Esse texto da palavra. E aqui ele está falando de Pedro. Então Jesus ele está vindo, ele está andando sobre as águas, ele está vindo em direção ali do povo que está dentro do barco. E Pedro fala: deixa eu ir até você. E Jesus fala: venha. E ele vai. Só que nessa que ele está indo até Jesus, eu creio que ele deu alguns passos ali sobre a água, ele viu o ambiente, ele viu que o mar estava agitado, ele viu o vento forte e ele começou a afundar. Nesse momento, o que aconteceu com Pedro? Ele tinha um foco, ele estava indo, ele estava olhando para Jesus, estava indo na direção dele. No entanto, as circunstâncias ao redor dele tiraram o foco dele, ele olhou o que estava acontecendo ao redor, se distraiu e começou a afundar. Irmãos, isso é um exemplo clássico aqui sobre a distração, sobre o cara que perde o foco. Nós não podemos perder o foco. Eu sei que muitos podem dizer: mas pelo menos de todo mundo que estava ali, Pedro teve fé. Ele foi o único que falou: deixa eu ir, e foi andar sobre as águas. Sim, irmãos, é verdade, ele teve fé, e eu concordo com isso. Ele foi, ele pisou, ele deu alguns passos sobre as águas. Mas, irmãos, a mesma fé que eu tenho para dar o primeiro passo, eu tenho que manter os meus olhos focados em Cristo, para que eu também tenha fé para sustentar a minha caminhada. Amém? Então, a minha fé, dei o primeiro passo, eu tive fé, amém. Irmãos, continua olhando para Ele. Não olha para as circunstâncias, não olha para o tempo, não olha para a tempestade. Continua com os olhos focados nele, que você tenha fé também para sustentar a tua caminhada. E a falha de Pedro foi justamente em tirar os olhos dele. E, irmãos, nós não podemos permitir que circunstâncias ao nosso redor moldem a nossa vida. Nós não podemos permitir que isso nos distraia no propósito. Nós não podemos permitir que coisas, às vezes, que não são agradáveis aconteçam ao nosso redor e tirem os nossos olhos de Cristo. Irmãos, a nossa vida ela depende disso. Aquilo que nós fazemos, dentro daquilo que nós cremos, depende disso, depende de para onde está direcionados os nossos olhos. Além de circunstâncias, irmãos, existem provações que nós passamos. E isso não adianta falar: eu nunca passei, eu não vou passar. Irmão, todo mundo vai passar por provação. Se você está seguindo Jesus, se você está renunciando a cada dia o seu eu, se você está pegando a sua cruz, se você está seguindo Ele, irmãos, nós seremos provados, porque a palavra diz isso. No entanto, irmãos, eu quero dizer um negócio para vocês. Muitas vezes não, as provações elas vêm do Senhor, como eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. E nós precisamos discernir que isso vem do Senhor. Senão algo que é para ser bênção em nossa vida acaba se tornando uma distração, porque eu não discerni aquilo como vindo de Deus. Então nós temos que perceber isso também, que o Senhor Ele prova os corações. E eu queria abrir com você agora rapidinho, vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 8. Versículo 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 e 3. Diz assim: amém. Minha tradução está diferente, mas vamos lá. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor
teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Até aí. E aqui o que Deus diz? Ele fala ao povo de Israel que Ele provou o coração deles, Ele colocou o coração deles à prova, e Ele diz que eles não reconheceram, e os pais deles também, a geração anterior também não havia reconhecido isso como vindo do Senhor. E o que aconteceu, irmão, com o povo de Israel, a gente sabe. O tempo que talvez era para ter sido no deserto algo muito curto, demorou 40 anos, porque entrou murmuração no coração deles, entrou murmuração no lábio deles. Por quê? Porque eles não conseguiram discernir que aquela aprovação vinha da parte do Senhor. E aquela aprovação que era para ser transformada em algo que seria bênção para eles, acabou se tornando uma distração, justamente pela falta de discernimento. Olha o que diz o último versículo que a gente leu ali, ó. Nem para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, Deus tinha um propósito nessa provação. Deus tinha um propósito nisso que Ele tinha colocado os filhos dele à prova. E se eles esperassem, se eles fossem confiantes, se eles mantivessem os olhos dele fixos no Senhor, irmãos, eles passariam por isso. E pode ter certeza que eles passariam por isso diferente de quando eles entraram. E a gente sabe que a geração que murmurou, a geração que reclamou, a geração que não entendeu isso, não entrou na terra a qual Deus havia prometido. A gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu por eles não terem entendido essa aprovação do Senhor, por eles terem se distraído dentro disso. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para você e para mim. Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é a gente distrair e entrar numa vida de murmuração. E, irmãos, eu falo para vocês por experiência própria, ou só eu passei por isso? A pior coisa, eu vou repetir, a pior coisa, uma das piores coisas na nossa vida é permitir que distrações nos coloquem em um lugar de murmuração. Eu venho para a igreja e venho me arrastando, reclamando. Vou para o meu trabalho reclamando, me arrastando. Vou fazer alguma coisa com a minha família reclamando. Reclama de tudo, irmão. Fazer alguma coisa para o Senhor eu reclamo. Fazer alguma coisa para ministrar aqui, reclama. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Eu não vi em nenhum verso aqui da palavra de Deus Jesus murmurando para ir para a cruz por mim e por você. Irmãos, quando eu pensei nisso, quando eu estava preparando essa palavra, quando eu lembrei desse fato da cruz, eu chorei, irmão, porque Jesus, ele chega lá no monte, ele se coloca em oração, e ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A gente não vê ele reclamando, a gente não vê ele murmurando, e ele transpira gotas de sangue. E se você for pesquisar o que é isso, essa transpiração em gotas de sangue, é um processo chamado hematidrose, o nome, que nas glândulas que a pessoa tem no rosto, quando ela transpira, existem pequenos vasos sanguíneos que estão ali perto dessas glândulas, e são bem, bem finos esses vasos sanguíneos. E eles podem se romper quando a pessoa está passando por um estresse emocional muito intenso. Então imagine, irmãos, que Jesus estava passando naquele momento. Naquela situação que ele estava ali prostrado, ele estava orando. E o que ele fez? Ele se distraiu? Não, ele foi buscar o Senhor, ele foi orar, irmão. Ele não foi buscar por distrações, ele não foi buscar por algo que aliviasse ele naquele momento. Mas ele tinha um foco, ele com os olhos dele fixos no Pai, ele disse: que seja feita a tua vontade. E, irmãos, eu falando isso para vocês, isso me arrebenta, porque ele foi para a cruz por mim e por você. E ele foi voluntário, ele falou: ninguém tira a minha vida, eu dou ela. Irmãos, eu e você, nós não temos motivo nenhum, irmão. Nenhum motivo para murmurar, para reclamar e para ser ingrato. Nós não temos motivo, independente do que aconteça, independente do que seja, irmão. Nós não podemos deixar distrações nos colocar num lugar desse, em nome de Jesus. Amém?
Uma outra, só para dar mais um exemplo de que o Senhor prova o coração dos filhos, para a gente não achar que é só um texto ali. Em 2 Crônicas, capítulo 32, coloca lá comigo. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Amém? Todo mundo abriu? Então aqui nesse texto ele está falando do rei Ezequias, que foi um dos reis de Israel. Diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Então, só para dar um contexto aqui, Ezequias foi um dos reis de Israel. Se você pegar a tua Bíblia e você começar a ver rapidinho, irmão, pega cada rei que tem ali e veja só o primeiro versículo que vem logo embaixo ali do início. Tem um título, algumas Bíblias têm título, né? Aí está escrito, tal pessoa, lá o nome, o rei Ezequias, reinado de Ezequias, está escrito. Aí logo embaixo vem, e tal pessoa fez o que era mal diante do Senhor, e tal pessoa fez o que era pecaminoso diante do Senhor. Se você lê os reis de Israel, você vai ver, cara, que a maioria é desse jeito, depois de Davi. Mas você chega em Ezequias e você lê, ali no capítulo 29, que ele diz assim, ó, andou de maneira que o Senhor aprova, tal como tinha sido com Davi. Então ele foi um cara de Deus, ele foi um cara que realmente cumpriu com as coisas de Deus. Naquele momento em que o rei Ezequias chegou em Israel, cara, a idolatria tinha tomado conta, não tinha mais, o templo não era aberto, não tinha mais adoração no templo. E eu peguei algumas partes ali, alguns versículos, e eu trouxe aqui, ó, olha as coisas que ele fez. Ele purificou o templo, restabeleceu o culto a Deus, restituiu a Páscoa em Israel, colocou fim à idolatria, teve zelo e dedicação a Deus e edificou muitas cidades e acumulou riquezas. Assim foi a vida de Ezequias e o reinado dele. E de todos os reis que você vê ali, ele sendo um cara de Deus, mesmo assim Deus vai lá e coloca à prova o coração dele. Só que o interessante é que se a gente vê aqui o reinado de Ezequias, a gente vai ver que nesse final, onde está escrito esse texto, ele não se distraiu por causa disso. Ele não se distraiu por causa das provações, mas ele continuou reto, ele continuou firme no propósito. Ele continuou em pé diante dessas provações e continuou servindo o Senhor. Ele continuou sendo, como a palavra diz ali, alguém que o Senhor aprovava, alguém que tinha sido, que reinava assim como tinha sido o reinado de Davi. Agora imagine, irmão, se ele tivesse realmente se distraído com isso, se realmente ele não tivesse discernido, que ele não tivesse identificado isso como vindo da parte de Deus, como teria sido o reinado desse homem? E é por isso, irmãos, trazendo para mim e para você, que nós temos que sempre estar atentos às distrações. Eu e você, irmão, a gente só vai conseguir discernir quando a provação, aquilo que está acontecendo, que está complicado ali, vem da parte de Deus e vai sim produzir um fruto em nós. Nós vamos conseguir discernir isso se nós temos os nossos olhos focados nele, irmão. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para aquilo que está desabando ao nosso redor. Desde que nós mantenhamos os nossos olhos fixos nele, tudo irá bem, irmão. Em Romanos 8:28 não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim ou não? Sim, está escrito, você crê nisso? Amém, irmão? Então mantenha os olhos fixos nele, e as circunstâncias, irmão, não vão te derrubar, porque se essa aprovação vem de Deus, você vai sair disso com conhecimento ainda maior da presença do Pai. Amém? Nós precisamos entender o propósito nisso tudo. Nós temos que discernir isso. Uma última coisa, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre aquilo que pode nos distrair, irmãos, é algo que eu coloquei aqui como privações. E muitas vezes nós estamos privados de recursos financeiros, de bens materiais, às vezes até ali alguma outra situação que somos privados, e mesmo assim, irmãos, a nossa vida, o nosso dever é manter, sim, os olhos fixos no Senhor. E dentro disso, eu gostaria de usar um exemplo com vocês, que é o exemplo de Jó. Com certeza, irmão, se você olhar na Bíblia, na palavra,
Alguém que passou por privações, provações e todo tipo de coisa complicada foi Jó. E no capítulo 2 de Jó, logo no começo, ele passou por uma provação, antes de eu falar das privações, ele passou por uma provação bastante complicada. Ele estava com doença, ele estava com uma doença, a palavra diz que tinha feridas desde os pés dele até o topo da cabeça. E diz que ele se sentou, ele pegou um caco de telha, algumas traduções dizem um caco de cerâmica, e começou a coçar as feridas dele. Ele começou a coçar as feridas que ele tinha pelo corpo. E o que a mulher dele diz? A esposa dele diz, olha, abençoada, diz assim: deixa de ser teimoso em sua lealdade, isso não vai resolver nada, amaldiçoa Deus e morre. Olha o conselho que a irmã deu para o rapaz. Complicado. Agora, pensa, ele, um homem de Deus, focado no Senhor, com os olhos fixos no Senhor, disse o seguinte no versículo 10 do capítulo 2: porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? Ou seja, Jó conhecia o caráter de Deus. Jó sabia sim que Deus também provava os corações. Irmãos, depois disso, e ele continuou olhando para o Senhor, e depois disso vocês vão perceber, se você ler o livro de Jó, ele passa por diversas situações, que ele perde os filhos, ele perde os bens materiais, ele perde tudo, irmão, ele fica sem nada. E a Bíblia diz que ele era um cara próspero, que ele tinha muitos bens, que ele tinha os filhos dele, que ele era um cara benquisto ali no local que ele vivia. E ele perdeu tudo, irmão, tudo foi tirado dele. E ali no meio do livro, no capítulo 19, diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, ele fala isso no meio de um monte de acusação. Os 3 amigos dele ali, os caras acusando ele, falando um monte de besteira para Jó. E Jó ali no meio daquela acusação toda, diante de toda aquela situação, ele ainda diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Imagina, irmão, se ele tivesse distraído com aquele monte de acusação, com as privações, com as provações. Que exemplo que a gente teria hoje, irmãos, aqui na palavra? Para nos encorajar, para nos manter firme, para mostrar, cara, Jó conseguiu, Jó foi firme, eu também posso ficar. Eu também posso manter os meus olhos no Senhor. E no final de tudo isso, irmão, no final, lá no último capítulo do livro de Jó, Jó 42, versículo 5 diz assim: te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Depois, irmãos, de tudo que ele passa, depois de privação, depois de provação, depois de perder tudo que ele tinha, irmão, ele tinha escolha de seguir o conselho da mulher dele, mas ele falou: não, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que essas acusações aqui, elas são injustas. E eu vou continuar me mantendo firme. Eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu não vou permitir que essas coisas me distraiam. E, irmãos, depois de toda essa aprovação, depois de tudo o que aconteceu, Jó saiu com um conhecimento ainda maior de Deus. E isso a gente vê por esse versículo, que ele conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos podiam ver o Senhor. E, irmãos, eu creio num ver assim, que ele conseguia ver Deus em tudo, ver Deus na criação, ver Deus numa pessoa, ver Deus nele mesmo, em tudo que ele olhava ele podia ver Deus. Isso porque ele não se distraiu. Isso porque, e olha que ele passou por situações complicadas, irmãos. Eu duvido que algum de nós já tenha passado por tantas coisas assim. Por tantas coisas assim como ele passou. Eu mesmo nunca passei, talvez por nada do que ele tenha passado. São tantas, às vezes, distrações. Faz frio, o irmão não vai na igreja. Chove, todo mundo fica em casa. A gente se distrai muito fácil, irmão. Tem greve lá no transporte, fica com pouco alimento no mercado, é um alvoroço, a galera pensa que é o apocalipse já que chegou. Agora imagine, irmão, se o apocalipse se cumprir mesmo no nosso tempo. Mas daí você vai ter que entender o seguinte: se isso realmente acontecer, que a palavra ela é fiel, porque logo no início do livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, ele começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurados que leem e os que obedecem essas palavras. Se eu creio, irmão, se você crê que tudo vai bem, desde que nós leiamos, que nós creiamos na palavra, que nós mantenhamos os nossos olhos nele,
isso não vai nos abalar, isso não vai nos afetar. O Apocalipse vai acontecer toda a situação descrita naquele livro, mas nós vamos continuar olhando fixos no Senhor, estaremos com Ele e Ele estará conosco, amém? Agora, irmão, se a gente não tem um entendimento ali, se a gente não olha para Jesus, qualquer coisa que acontece ao nosso redor já nos distrai, já causa desespero. Irmãos, ou nós cremos de fato que Ele está conosco, que a palavra dele é fiel, ou tudo aquilo que a gente fala é só a palavra jogada ao vento. A gente tem que entender a seriedade do que é realmente caminhar com Cristo. Aquilo que eu falo só vai impactar em verdade em uma pessoa se eu consigo viver aquilo ali, irmão. E eu creio com todas as forças, com tudo que eu tenho, irmão, que sim, Ele nos sustenta. Que sim, é Ele que nos mantém em pé, irmão. Não é o meu trabalho. É porque Ele me capacita a exercer esse trabalho, irmão. É tudo, como nós cantamos, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, irmãos. Por isso nós não podemos desfocar, não podemos tirar os olhos dEle, não podemos tirar os olhos da presença dEle, não podemos tirar os olhos da cruz. E, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Sabe quando a gente lê esse texto aqui de Marta e Maria, às vezes pode acontecer de interpretar isso culpando o serviço. Se ela não tivesse no ativismo, se ela não tivesse fazendo um monte de coisa. Não é isso, irmão. Não é isso. O segredo não está em fazer as coisas, mas como eu faço aquelas coisas. Você pode ter certeza, irmão, que se Maria, que estava ali prostrada aos pés de Jesus, se ela tivesse que servir, ela ia servir, ela ia fazer. Só que com certeza de uma forma diferente. Não para chamar a atenção das pessoas que estavam ali, porque era o que Marta estava fazendo. Ei, olha aqui, ó, eu estou limpando, olha aqui, eu estou fazendo. Eu tenho certeza, irmão, que se Maria fosse fazer alguma coisa, ela ia fazer porque ela amava o Senhor. E assim deve ser para mim, assim deve ser para você. A gente não fazer algo para que o pastor veja eu fazendo, para que o meu chefe, meu superior ou alguém, qualquer pessoa, irmão. Não é para chamar a atenção de pessoas, mas é porque eu amo Ele. E, irmão, e o mais louco disso tudo, eu só amo Ele porque Ele me amou primeiro, cara. Porque a palavra diz isso. Como não amar Ele? Como eu falei aqui agora há pouco, cara, a presença dEle é irresistível. Como não amar Ele? Como não fazer o melhor para Ele? Como não fazer algo com alegria, irmão? Se nós amamos o Senhor, aquilo que nós fazemos vai manifestar realmente esse amor, vai mostrar, vai ser um reflexo daquilo que eu amo. A minha adoração verdadeira, ela se manifesta na prática, irmão. Porque vamos falar a verdade, entre nós aqui, a gente sempre fala isso também. Cantar as canções aqui é bom, é fácil cantar, irmão. É bonito, a gente sente a presença, é maravilhoso, irmão. Mas e a gente viver aquilo, cara? E realmente a gente colocar em prática aquela adoração. Irmãos, eu vou falar algo para você. Isso para mim também, mas isso é algo que eu carrego para mim em todos esses anos que eu caminho com o Senhor, irmão. Não faça nada para chamar a atenção de outras pessoas. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, é assim, ó. É Ele que tem que aparecer. É Jesus que tem que ser visto, é Ele que tem que aparecer, a presença dEle tem que aparecer. Então o nosso serviço, irmão, não tem que ser isso, não tem que ser uma pessoa vendo, mas tem que ser alguém olhando o cara e falar, esse é um servo de Deus, esse é alguém que serve a Cristo, porque ele vê a forma como nós estamos fazendo, que não é de cara fechada, que não é reclamando, que não é, eu estou fazendo aqui, ó, mas olha ali, eu não está fazendo nada, olha ali o jeito que ele está fazendo. Não é assim, irmão. Então, o problema, irmão, não é o serviço. O problema não é o fazer, mas como eu faço. O problema é quanto tempo eu dedico em contemplação ao Senhor. Quanto tempo realmente, eu estou falando de qualidade, não em quantidade, mas eu me coloco realmente aos pés do Senhor. E permito que Ele ministre o meu coração. E permito que Ele fale ao meu coração. Eu estou com os olhos focados nele? Eu estou com os olhos fixos, de fato, nos olhos de Jesus? Ou eu estou permitindo que as distrações me tirem disso, irmão?
E que em nome de Jesus, irmão, se alguma coisa em nossa vida se manifesta desse jeito ainda, que acabe hoje em nome de Jesus. Que tudo que a gente faça, irmão, seja com alegria. Que tudo aquilo que a gente faça, irmão, seja com um sorriso estampado no rosto. Eu estou fazendo para Ele, irmão. E eu não estou falando só dentro de um contexto de igreja, eu estou falando da vida, de um tempo integral para Ele. Se for fazer com cara fechada, se for fazer reclamando, se for fazer por obrigação, não faça, irmão. Não faça. E isso que eu estou falando é um aprendizado muito grande para mim, irmão. Nos últimos dias, eu estou aprendendo isso. Atualmente, eu tenho que morrer muitas coisas para mim. Muitas coisas. Eu sempre falei aqui na igreja, eu gosto de ministrar sobre os heróis da fé, aquela coisa arara toda, e o cara que morreu e deu a vida por Cristo. Eu sempre achei muito bonito isso. Só que quando chegou o meu momento de morrer para o meu tempo, de morrer para mim, para as minhas coisas, aí eu comecei a espernear, irmão. Aí o que Deus fez? Deus me mostrou, você falava disso, cara. Então quando a gente fala, irmão, é fácil. Não, eu sirvo com alegria. Irmão, pensa bem, reflete. Como nós estamos, como tem sido o nosso comportamento. É mais parecido com o de Marta ou mais parecido com o de Maria? O problema é que talvez Marta ali naquele momento que ela estava limpando, talvez na cabeça dela não estava sendo errado, irmão. Não, eu estou limpando, está todo mundo aqui, vou deixar o ambiente bacana, limpinho e tal. Mas ela não soube discernir aquele momento. Então, irmãos, que a nossa vida não seja só de fato falação, que seja prática. Porque, irmãos, a palavra que nós falamos, você pode ter certeza disso, uma hora o Senhor vai nos cobrar ela. Pode ter certeza, irmão, eu garanto isso para você. Amém? Vamos falar um pouco sobre Maria. Agora, a gente falou bastante de Marta. Então, Maria, ela estava ali também, né? No mesmo ambiente, aquela situação toda. Porém, o comportamento dela foi diferente. Agora vamos pensar. Você acha, irmão, que Maria, estando ali, no mesmo ambiente, vendo que Marta estava ali limpando, atarefada, distraída, você acha que ela não viu? Com certeza ela deve ter visto. Aí a gente pensa, por que custava a irmã levantar e ajudar ela? O que custava? A gente pensa que ela talvez não queria ajudar. Mas não era isso, irmão. Ela apenas e simplesmente entendeu a importância da presença do mestre naquele momento. E que naquele momento nada era mais importante do que aquilo. E em nossas vidas, irmãos, em qualquer momento, em qualquer situação, nada é mais importante do que a presença dele. Nada. Maria, ela foi atraída por essa presença irresistível. Maria, ela foi atraída por essa presença do Senhor que, irmãos, eu não posso resistir, você não consegue resistir, irmão. E essa presença, ela é mais importante do que tudo, e a gente tem que entender isso. A gente precisa entender, irmão, que se a gente está olhando para Ele, quando a gente vai servir, quando a gente vai fazer alguma coisa, tudo aquilo que a gente vai construir tem que refletir isso, esse comportamento de estar com Ele. O que eu e você estamos construindo? Eu pergunto. Qual é a nossa construção? Nós construímos para agora, para o momento? Ou construímos em algo que realmente vai ecoar na eternidade? Sabe, esses tempos atrás eu estava lendo o livro de Neemias. Neemias, ele foi um cara ali, que se você ler a palavra, ele foi o indivíduo que liderou o povo para a reconstrução lá dos muros de Jerusalém. E do templo, aquela coisa arara toda, se vocês derem uma lida ali. Irmão, se você ler o livro, o tanto de distração que esse cara teve, um monte de gente desmotivando ele, ei cara, não vai dar certo, ei para com esse negócio aí. Outras pessoas, se você ler na Bíblia e pesquisar um pouco mais, você vai ver que eram árabes, também tentando desmotivar, cara, vamos atacar ele, não vamos deixar ele fazer esse negócio. Só que, irmãos, ele não se frustrou, ele não se distraiu, ele continuou e ele ergueu aqueles muros, irmãos. E se você ler ali, foram em poucos dias que esses muros foram erguidos. E ele não se permitiu distrair pelas circunstâncias. Ele, assim como Maria, ele manteve os olhos dele em Deus. Ele manteve, então, se você ler lá, ele fala que, ele mesmo fala ali no livro que Deus estava com eles, que a mão de Deus estava com eles, estava favorecendo eles em tudo. Irmãos, eu tenho certeza que ele tinha dentro do coração dele, fixo nele, que ele não estava construindo aquilo ali para ele.
Ele não estava construindo aquilo como algo terreno que ficaria ali, que pereceria. Não, irmão. Ele estava construindo algo eterno. A palavra mesma diz: nós juntamos tesouro na terra ou tesouro no céu. Os tesouros eternos, irmãos, tesouro que nós juntamos no céu, nem a traça, nem a ferrugem pode corroer. Então aquilo que eu faço no meu trabalho, aquilo que eu faço aqui na igreja com vocês, aquilo que nós fazemos em nossas casas, tem sido algo só terreno que vai perecer, irmão? Ou nós estamos construindo algo que vai ecoar na eternidade? E, irmãos, nós entendemos isso quando nós não olhamos para nós mesmos. Quando nós não olhamos para os nossos anseios, os nossos desejos, mas quando nós olhamos diretamente nos olhos dele, irmão. Que nós entendemos que nós somos filhos com uma missão, e que nós não somos apenas pessoas terrenas, com uma vida curta, passageira. Não, irmãos, nós somos seres eternos também, assim como ele. Nós somos criados dessa maneira. Então os nossos olhos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós colocamos as nossas mãos, tem sim, irmãos, que ecoar na eternidade. Não tem que ser algo terreno, algo que a traça, que a ferrugem vai corroer, irmão. Nós temos sim, independente do que aconteça, crer que ele vai nos sustentar, que ele sim vai nos manter de pé, e que ele sim vai nos manter firme num propósito, irmão. E nós temos que entender isso tendo como em primeiro lugar a presença dele. E Davi entendeu muito bem isso. Abram a Bíblia comigo em Salmo 51. Salmo 51. Versículo 10 e 12. Salmo 51, versículos do 10 ao 12, desculpa. Diz assim, amém? Abriram aí? Salmo 51, do versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tire de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Irmão, você sabe o contexto desse salmo todo. Davi, ele comete adultério. Ele manda lá o marido da Batseba lá para a linha de frente. O cara morre. Ele faz isso de propósito para que o cara morresse. Ele vai lá e acaba ficando com a mulher. E Deus fala para ele: ó, cara, isso que você fez foi muito errado. E Davi, ele sabia que ele tinha feito isso. Esse grande erro tinha sido, irmão. Agora vamos pensar o seguinte: Davi era rei de Israel. Ele podia ter falado para Deus aqui, irmão, nesse capítulo. Ele podia ter falado assim, ó, nesse salmo que você está lendo. Ele podia ter falado assim: cara, Deus, não tira o meu reino. Não tira a nação de Israel de mim. Não tira toda a fortuna que eu acumulei. Não tira de mim os bens materiais, aquilo que você permitiu que eu conquistasse. Não tira o meu exército enorme que me protege, que protege essas pessoas. Não tira de mim, Senhor, o meu prestígio. Não tira de mim o meu reconhecimento perante o povo. Ele podia ter falado tudo isso, mas o que ele fala? Não tira de mim a tua presença. Irmãos, muitas vezes a gente liga para coisas tão pequenas. Um cargo, uma posição, alguma coisa que nós podemos conquistar, irmão, tudo isso é muito pequeno perto da presença dele. Se você for pensar em alguém que tinha tudo, irmão, esse cara era Davi. Ele era rei, ele tinha tudo, ele tinha uma nação. Na época dele, imagine a prosperidade, cara, que foi naquela nação. Imagine tudo que ele tinha ali para servir ele, para tudo. E o que ele fala no Salmo? Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tire de mim teu Santo Espírito. Irmão, Davi sabia que tudo aquilo ali, cara, todo aquele reino, todo aquele monte de coisa que ele tinha, ele não teria se não fosse por Deus, irmão. Ele sabia que se ele perdesse tudo aquilo ali, mas ele estivesse em Deus, Deus poderia dar de novo, ou poderia deixar sem, irmão. Mas ele continuava com os olhos fixos nele. Davi entendeu o que era a prioridade. Realmente Davi entendeu o que era a presença do Senhor. Ele podia viver sem todas essas coisas, irmão, mas ele não poderia viver sem a presença dele.
E ele sabia que ele ia colher consequências disso. Tanto que se você ler nas histórias ali de Davi na Bíblia, o que acontece? Uma das coisas é que nasce o filho dele, de Betsebe, e ele morre, o filho. Ele acaba, infelizmente, ele não sobrevive. E Davi, ele pega, ele rasga as vestes, coloca lá terra sobre a cabeça e vai e fica 7 dias em oração e jejum e arrependimento, né, para o filho, e o filho não viveu. E ele pegou, depois desse tempo, ele se arrumou, lavou o rosto e ficou normal. E daí as pessoas que serviam com ele falam: cara, por que você fez isso? Só que Davi, ele se recompõe, ele volta ao normal, porque ele sabia, irmão, a consequência disso. E ele sabia que mais importante que qualquer coisa que ele tinha ou que ele perdia era, de fato, a presença do Senhor. Ele tinha se humilhado nesse momento. Vocês sabem que também em outra situação ele tinha se humilhado também quando o cara chega dançando em Israel, Jerusalém ali, com a arca, com aquele povo todo. Irmãos, ele não estava preocupado com a reputação dele, com o que ele ia ter diante do povo. E ele era um cara de liderança, ele era um cara de destaque na época dele. Mas ele não estava preocupado com isso. O que preocupava ele, irmão, o que não distraía, e isso não distraía ele. O mais importante para ele era a presença de Deus. Era sim manter esse espírito nele, não perder essa presença. Irmão, para mim e para você, o que nós temos priorizado? O que é mais importante, irmão? Eu e você estarmos de fato aos pés dele, olhando fixos nos olhos dele, ouvindo os batimentos do coração dele, irmão. Pegue os evangelhos, leia eles. Ali diz que tinha um discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Quem era? Era João. E se você for ver exemplos, irmão, você vê ali o João com a cabeça dele reclinada sobre o peito de Jesus. João sempre próximo dele. E João, lá no momento da cruz, que Jesus estava na cruz, não tinha mais ninguém ali, cara, mas João estava ali. Ele sabia o lugar dele, irmão. Ele sabia exatamente onde ele tinha que estar. E, cara, naquele momento, naquela situação, naquele contexto, estar ali, diante da cruz, ajoelhado ali, era também, irmão, tá colocando a cabeça a prêmio, porque eles não estavam atrás só de Jesus, mas os caras que seguiam ele também. E ele, cara, não importa o que vai acontecer, aqui é o meu lugar e é aqui que eu vou ficar. Porque ele entendia aquela prioridade, ele entendia o que ele tinha que fazer. E qual é, irmão, a nossa prioridade? O que mais importa em nossas vidas, irmão? Eu não sei vocês, mas eu, num contexto de igreja mais de alguns anos atrás, quando uma pessoa cometia uma falha, um pecado, alguma coisa, o negócio era assim, ele falava para o pastor, 3 mesinho aí descansando, tal, a gente falava que era ficar de banco, né? Era desse jeito. Não sei como, hoje em alguns lugares é disciplina, né? Então, nesse tempo que eu estou falando, uns anos atrás, era ficar de banco. E daí, irmão, o problema, e eu lembro disso, quando a gente caminhava, o problema não era o ficar de banco. O problema era, o que vão pensar de mim? O que o povo vai pensar de mim? O cara lá, ministro de louvor, de repente o cara está lá quietinho no canto. Meu Deus, o que esse povo vai pensar de mim? Em vez da gente, às vezes, estar preocupado em eu ter dado um passo para trás e ter me afastado da presença do Senhor, irmão. Às vezes a gente se preocupa com reputação, às vezes a gente se preocupa com o que vão pensar da gente. E falando ali de João, ele não estava nem um pouco preocupado o que iam pensar dele quando ele estava ali aos pés da cruz. Isso, cara, é um grande exemplo para nós. Deixa de lado, irmão, tudo isso. Deixa de lado o nosso cargo. Deixa de lado a nossa reputação. Se algum prestígio há em mim e em você, irmão, que fique de lado, mas que a gente se importe em primeiro lugar com a presença dEle. Na nossa cabeça deve estar passando assim, cara, eu sei. Eu sei que é mais importante a presença. Eu sei, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que a presença dele é mais importante, mas irmão, vou perguntar uma coisa para você. Marta estava ali diante dele. Para ela o que ela estava fazendo era certo também. O problema é que às vezes a gente acha que a gente está e a gente não está, irmão. Ah, isso é duro de ouvir, cara, mas é verdade. A gente precisa discernir quando a gente realmente está aos pés dele ou não. Se realmente existe alguma distração que está nos tirando desse lugar. E a gente precisa, irmão, se manter nele. A gente precisa, irmão, realmente ter isso como primeiro em nossas vidas. A gente precisa ter esse comportamento. Temos que ter sim os nossos olhos focados nele. Não temos que fazer nada para que ninguém veja, para que alguém veja. Nós temos que fazer sim, irmão, porque nós adoramos ele, porque nós amamos ele, porque ele é digno de tudo. Irmãos, com esse entendimento, com esse exemplo de Maria, desse comportamento, eu quero dizer para mim e para você, irmão, por favor, escute isso. Que a gente não faça mais nada reclamando, irmão. Que a gente não faça mais nada murmurando. Que a gente não permita que distrações nos tirem do foco, nos desfoquem a nossa visão. Sabe o que é uma visão desfocada? Você enxerga tudo embaçado. E daí qualquer direção que você toma, irmão, pode ser a certa dentro do nosso pensamento. Mas, irmãos, o que nós precisamos é realmente focar os nossos olhos. E eu falo isso para você, irmão, e para mim, por favor, não faça mais nada reclamando. Não reclame do seu trabalho, irmão. Não reclame da sua casa, não reclame das coisas que você tem. Não reclame, irmão, se um dia você está na escala aqui na igreja, não reclame disso. Vai e faça o seu melhor para ele. E sabe o que é o pior disso tudo? Às vezes a gente vai com cara fechada para o trabalho, trata mal as pessoas e ainda quer falar, Jesus te ama, cara. Não faça mais isso, pelo amor de Deus. O Jesus te ama vai ser visto num sorriso estampado na tua cara e com o melhor que você está fazendo. Você está fazendo com alegria, você está fazendo o melhor que você pode. Se você realmente está demonstrando Cristo na tua vida, aí você fala, Jesus te ama. Aí a pessoa vai ver que realmente aquele Jesus que você está falando, você crê também. Irmão, se eu amo Ele mais que qualquer coisa, irmão, eu creio que nós amamos Ele. Se eu estou na presença dEle, se eu estou aos pés dEle, irmão, não vai mais ser um fardo, irmão. Não vai mais ser um peso fazer tantas coisas. Não vai mais ser um peso, não vai ser pesado, não vai ser algo que você vai fazer que parece que passou horas e você está ali há 10 minutos fazendo aquilo. O nosso serviço, a nossa vida, vai manifestar a verdadeira adoração. E eu queria que vocês marcassem um versículo aí. Romanos 11. Romanos 11, 36. Só que, irmão, foi aquilo que a gente cantou hoje. Abriram lá Romanos 11, 36. Diz assim, ó: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se realmente tudo é para ele, tudo é dele, por ele, para ele, tudo. Então é tudo, irmão. É tudo. É eu acordar, irmão, com esse entendimento. É eu passar o dia todo com esse entendimento. É eu ir dormir com esse entendimento, irmão. E nada mais vai ser um peso, nada mais vai ser um fardo. Por quê? Porque meus olhos estão nele. Nada vai me distrair, nada vai poder me tirar desse lugar. Porque tudo que eu faço, tudo que eu vivo, cada passo que eu dou é para ele, irmão. E se eu e você amamos ele verdadeiramente, eu tenho certeza que cada um desses passos nós vamos querer dar o passo na direção certa. Não vai ser um passo em falso, não vai ser um passo que o cara vai ficar desconfiado, não. É um passo na direção certa. Porque a gente não quer mais ficar longe dessa presença.
A gente sabe que o Espírito Santo ele é extremamente sensível. A gente não quer mais ficar longe da presença do Espírito, a gente quer estar sempre com Ele, a gente não quer se afastar disso, irmão. Então, se é tudo por Ele, para Ele, irmão, que seja tudo de fato. Eu quero te convencer disso, de verdade. Eu sei que é o Espírito Santo que convence do pecado, irmão. Eu sei que é o Espírito Santo que convence de tudo, mas eu quero tentar falar para você, sabe, com a importância da presença dEle. Que se nós somos encontrados por essa presença, se nós olhamos os olhos deles, irmão, a gente nunca mais vai ser os mesmos. Você pode ter certeza disso, irmão. O que aconteceu com Paulo quando ele estava no caminho de Damasco? Veio uma luz, ele caiu, não enxergou por 3 dias. O cara, quando ele voltou a enxergar, ele não era mais a mesma pessoa. Não era mais. Ele não era mais o Saulo, ele era o Paulo. Ele era aquele cara que foi encontrado por Jesus. Foi aquele cara que teve uma experiência única e ele nunca mais tirou os olhos de Cristo, irmão. Nunca mais. Até o último dia dele. Irmão, é essencial a gente entender isso. É essencial para a nossa vida. Naquilo que nós cremos. Nós te amamos, Senhor. O segredo, irmão, nisso tudo, eu já estou caminhando para o final, é como eu vivo e como você vive a verdade que a gente crê. Como que nós manifestamos esse comportamento que no dia a dia, todos os dias nós estamos ali, prostrados aos pés dele. O segredo, irmãos, está em como a gente vive isso, em como a gente manifesta isso. Irmão, por favor, não entenda o serviço como um problema. Por favor. Pelo contrário, a gente tem que entender como um problema quando a gente está fazendo isso e os nossos olhos não estão nele. Para quem que a gente está fazendo? Se não é para Ele. Pense nisso. Porque o serviço ele só vai ser uma manifestação da minha verdadeira adoração, como eu falei antes. Irmão, se nós acabamos de ler, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Irmão, não tem. Tudo que eu e você fazemos em algum determinado momento vai convergir em Cristo. Não existe. Tudo converge nele, irmão. Tudo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos, a forma como nós conduzimos a nossa vida vai convergir em Cristo. E se tudo converge nele, vai culminar em uma única coisa, que é a volta dele. Porque eu falei alguns minutos atrás, nós construímos algo para a eternidade? Sim, amém, tudo bem. Então, nós sabemos que nós vamos habitar com Ele. Nós vamos estar com Ele. Nós vamos estar com Ele para sempre, irmãos. A gente vai habitar com Ele e Ele vai voltar. Então tudo que nós fazemos não é pro agora. Aí eu vou fazer isso, vou construir isso aqui, mas isso vai perecer. Não, irmãos, eu faço algo que vai preparar o caminho para a volta dEle. João Batista, ele foi dessa maneira. Ele preparou o caminho, a voz que clama no deserto. Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. E todos nós fazemos isso, irmão. Se nós desejamos de fato isso, se nós estamos com os olhos nele, é fato que nós desejamos que ele venha. Seria incoerente, irmão. Seria incoerente isso. Eu viver só pensando no agora, eu viver olhando para ele, mas você falar, espera um pouquinho, Jesus, espera mais um pouco. Não, eu tenho que desejar que ele venha sim, agora. Se isso é o mais importante para mim e para você. Irmãos, a vinda dele, como eu falei em Mateus 24, diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações e então verá o fim. E de que maneira que esse evangelho vai ser pregado? Um cara fechado, reclamando, murmurando, fazendo um serviço, olhando para o meu irmão se ele está fazendo certo ou errado, irmão. Eu e você devemos sim fazer a nossa parte, com alegria, sem olhar, olha, o irmão não está fazendo, o irmão faça você então. Faça eu vou lá e sem olhar, irmãos, se comprometa a isso com Deus. Eu me comprometo a isso com Deus.
fazer a minha parte, cooperar para que ele venha, que o evangelho seja pregado até que ele venha. Para isso, irmãos, a gente não pode se distrair. É por isso que nós temos que manter os nossos olhos nele, e desejando ele, desejando que ele venha. Sabe, irmão, o que eu penso às vezes, e às vezes eu olho para mim, às vezes não, né? Eu sempre tenho que olhar para mim, mas eu penso em todos nós como um contexto, às vezes aquela adoração, aquele fogo caindo, aquele negócio todo, e a gente está alheio a tudo que está acontecendo. Imagina, irmão, Jesus voltando em glória, aquela, sabe, os anjos, aquela, cara, eu não consigo nem explicar como é que vai ser isso. Não consigo, cara, algo que minha imaginação não consegue, sabe, fazer um filme na minha cabeça. Eu não consigo, mas eu sei que vai ser algo lindo, maravilhoso, vai ser o maior evento de todos os tempos da humanidade. Imagina Jesus vindo e a gente alheio a tudo o que está acontecendo. Não dá, irmão. A forma como eu vivo aqui, como eu me comporto aqui, a forma que eu estou posicionado, se é aos pés dele ou não, vai mostrar realmente se eu estou posicionado diante de Jesus ou não, ou se eu estou preocupado com os afazeres, distraído com tudo o que acontece ao meu redor. Irmãos, eu vou falar uma coisa: se nós estamos nesse lugar, com os olhos fixos nele, tudo que nós fazemos é para ele, não existe distração que possa me tirar desse lugar, irmão. Como eu falei, Jesus estava lá no Getsemane, orando, estava se entregando, estava transpirando sangue ali naquele momento, ele estava passando por uma agonia enorme, irmão. E o que ele foi buscar? Ele foi buscar o refúgio no Senhor. Ele foi buscar estar aos pés do Senhor. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, eu e você, nós temos que caminhar para esse mesmo lugar. Nós não podemos caminhar para algo que vai ali nos trazer um alívio momentâneo. Nós temos sim que estar diante dos pés dele, diante dele. E fazer tudo com alegria, irmão. É impossível. Cara, eu não consigo imaginar. É impossível, irmão, se a gente está focado nele. A gente saber de fato dessas coisas que eu acabei de falar, cara, da cruz, de todo o sofrimento dele, de como ele nos amou, como ele se entregou por nós de forma voluntária. É impossível eu fazer as coisas, eu viver, cara, com a cara fechada, reclamando. Não, cara, eu não consigo. Na minha cabeça, eu não consigo. Não tem como, irmão. Ou então, se tiver como, se a gente estiver fazendo isso realmente, então a gente não está no lugar que a gente deveria estar. Você está me entendendo? Amém? Último texto que eu queria abrir com vocês, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 4 e versículo 5. Irmão, você quer guardar um texto para a tua vida, guarda esse. Filipenses 4, versículos 4 e 5. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, irmão. Que a nossa amabilidade seja conhecida por todas as pessoas. Aqui não diz o nosso mau humor, aqui não diz as nossas reclamações, aqui não diz as nossas distrações, mas diz a nossa amabilidade, irmão. Conhecida por todas as pessoas. Mantenha os olhos nele, irmão. Mantenha os olhos focados nele. E eu vou te falar uma coisa, eu não vim aqui para falar isso, que você não está, que eu não estou, que a gente não está focado. Não é isso, irmão. Mas eu quero falar o seguinte, que é assim, eu não quero que a gente saia daqui hoje como mais um domingo, eu não quero. Cada domingo aqui é ministrada uma palavra, irmão, que, cara, transforma as nossas vidas. E eu quero que, irmão, a gente saia daqui hoje com esse mesmo entendimento, que a gente não acorde amanhã e cada um vai viver a sua vida e já acorda reclamando, cara, vou ter que ir para esse trabalho de novo, que droga. Não faça isso, irmão.
Eu quero que a gente tenha esse entendimento de fazer realmente com alegria, de que as pessoas conheçam a Cristo. Não é possível, irmão, que a gente quer que Ele venha e não querer que outros saibam disso também. Imagine, a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é conhecer a Cristo, e eu guardo aquilo para mim, cara. Não vou contar para ninguém. É só meu. Está dominado. Não, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos sim compartilhar dessa bênção. O que é evangelho? O significado é boas novas. As boas novas é Cristo. Os caras saíram para tudo que é canto pregando Jesus. E a gente tem que fazer a mesma coisa, cara. E, irmãos, como eu estava falando, eu não quero só que a gente saia daqui e eu vim aqui e às vezes ouvi uma palavra dura. Não, irmão, eu quero que a gente saia daqui amanhã a gente esteja queimando. Eu quero que no próximo domingo a gente entre aqui todo mundo com alegria, irmão, e queimando junto, cara. Eu quero que a gente esteja pegando fogo aqui, que o Senhor venha e que Ele constranja corações, que Ele traga arrependimento, que Ele cure pessoas. Irmãos, quando eu e você a gente entra aqui, a gente tem que entrar com esse entendimento de alegria que a gente vai encontrar Ele, cara. Eu estava lendo esses dias uns estudos e tem um livro chamado Catacumbas, o nome, pesquisa depois. Que é tipo, os caras faziam na Roma, no tempo que tinha perseguição ao cristianismo, ali nos primeiros séculos, e os caras faziam, no subsolo, eles faziam cemitérios, porque não tinha mais lugar em cima, não tinha mais lugar em cima do solo, eles tinham que fazer embaixo. E aí, cara, a perseguição foi tão grande, tão grande, tão grande, que os caras tinham que se reunir embaixo ali para compartilhar da palavra de Deus. Eles tinham que se reunir em meio à perseguição embaixo, lá onde tinha um monte de túmulo, um monte de pessoa ali sendo sepultada. Irmãos, e eles se reuniam com alegria, cara. E o que eu desejo para nós é essa mesma alegria que todos os nossos irmãos em tantas épocas, em tantos locais, atualmente se reúnem, irmão, que seja em nós também. Que nós venhamos para esse local com alegria, que a gente venha se reunir, para que a gente queime incenso ao Senhor. Amém? Tamo junto? Então, irmão, se coloca de pé, vamos adorar um pouco?